cena. Ô, quadro gostoso! Eu me realizo fazendo este quadro, gente, porque este quadro eu trago muita arte, muita cultura, além de informar vocês, porque o Jornal Cult, eu inicio o programa informando você, meu amigo e minha amiga telespectadora. Mas agora com o Bastidores em Cena, eu trago um pouquinho das vivências lá nos Bastidores em Cena, mesclando a minha assessoria como coach cênica, como body coach, como personal coreógrafa. Então, todos esses estudos, todas essas nuances e diversidades de trabalho, eu posso colocar aqui neste quadro Bastidores em Cena, que também é super autoral. E hoje, nos Bastidores em Cena, vou falar para vocês sobre o mercado de trabalho, ou seja, testes. O primeiro passo para um ator ou um bailarino que deseja entrar no mercado de trabalho, qual é? Após mandar o seu material para emissoras, para agências e produtoras, é enfrentar os famosos e, para alguns iniciantes na carreira, os terríveis testes. Mas é o que eu digo sempre, gente, não tenha medo, enfrente-os de cabeça erguida. É fácil você enfrentar aquela banca de jurados, todo mundo crítico, mais crítico que eu ainda, né, que já pratico jornalismo cultural, tem 11, indo para 12 anos. É complicado enfrentá-los? Super complicado, mas para qualquer trabalho não tem jeito não. Você tem que trabalhar muito, por isso que eu insisto, tem que estudar muito, fazer aula de teatro, ou uma graduação em artes cênicas como eu fiz. Se você é do segmento da dança, mas também é ator e quer ser um bom profissional, aulas de balé, aulas de jazz, porque o ator também, gente, vive do corpo. Então, quando a gente fala profissão ator, vocês já tenham em mente cantar o mínimo e dançar o mínimo, que tem a ver com o balé, com o jazz, com toda a preparação corporal. Não vai achando que é porque é ator, vai só atuar. Ator trabalha corpo e mente. Bailarino trabalha corpo e mente, mas ele externa mais as emoções do corpo através de seus movimentos. Então, para você que vai fazer um teste, qual é o primeiro passo? Procurar uma boa escola de teatro, inicialmente falando, antes de graduação, antes de tudo. Mesmo você sendo ainda amador, trilhando para o profissional, né, para o segmento profissional de ator, experimente, ouse. Então, vá a uma escola de teatro. Nessa escola de teatro, você terá modo 1, modo 2, modo 3, e vai avançando no seu estudo. Qual é a importância? Você finalizando o seu curso, eu já com o olhar lá adiante, tá, gente? Que você vai se matricular, vai passar por todos os processos textual, corporal, trabalhar mente, corpo, intelecto. Passou essa fase, você tem 3 grandes ícones do teatro para escolher que linha você vai seguir. Brecht, Grotowski ou Stanislavski. Então, esses 3 grandes ícones são fundamentais no teatro. Algumas linguagens são mais complexas, outras você vai se identificar mais, mas a grande importância é escolher entre Brecht, Grotowski e Stanislavski. Eu mesma, alguns trabalhos eu faço pela técnica, pelos métodos do Stanislavski. Já outros mais pesados, mais densos, eu sigo outras linhas. Mas é super interessante e ideal que você tenha uma única linha a seguir e vá naquela reta, vá naquele direcionamento. Por quê? Porque o ator tem que se identificar pessoalmente falando e profissionalmente falando com uma linguagem tanto intelectual e mental. Então, estude esses grandes ícones do teatro para que você se desenvolva e desenvolva um trabalho autoral também, ou se desenvolva como capacidade, como ser humano, porque antes de tudo, as escolas de teatro, os trabalhos cênicos têm buscado resgatar a pessoa, o eu, o emocional, o ser humano antes mesmo do artista. E com essas técnicas, com essas linhas de estudos um pouco mais complexas, isto é possível sim. Agora falando um pouquinho sobre jogos teatrais na linha do teatro. O jogo do espelho,
e outras técnicas que eu já citei, Viola Spolin, já citei Ingrid Koldela, já citei várias pessoas assim, são super importantes para você que quer passar por uma banca, que quer passar por um teste, digamos assim, porque sempre você vai ter que enfrentar várias pessoas, o texto vai chegar em cima da hora. E para você que é bailarino, a minha dica também, né, que já fiz grandes audições como bailarina, que também é cruel, gente. Eu brinco sempre que é cruel, que é super difícil. O que você vai fazer? Aula de balé, de jazz, de contemporâneo, se dedicar, além de toda a técnica, de todo o trabalho. E para você decorar a sua coreografia, a sua minutagem para dançar, eu vou passar agora um exercício de memorização. Enquanto eu passo esse exercício de memorização, que ele é visual, porque eu vou fazer a massagem de memorização, uma terapia do toque interessantíssima para você, querido telespectador, que quer memorizar o seu texto com mais facilidade e também a sua coreografia. O primeiro passo para essa nossa técnica do Bastidores em Cena é: beba muita água. Você aí de casa entendeu? Eu só estenei a minha expressão corporal, que é sentido horário e anti-horário aqui ao lado. Entre os ossos, nós temos sempre alguns espaços. Então, aqui ao ladinho, ó, vocês podem ver que vai ter vou falar, buraquinho, uma inserção. Então, dedos médios e indicadores irão se encaixar e fazer uma massagem sentido horário, depois sentido anti-horário. E aqui, nesse espaço entre a sobrancelha, conhecido popularmente como terceiro olho, também é possível você massagear. Outros pontos muito importantes são aqui, ó. Vou mostrar, tirar o cabelão para mostrar para vocês, aqui atrás da nuca. Acabou a nossa, não que acabou, mas finalizou o nosso crânio, cabeça, em sentido a nuca, descendo para o pescoço, você vai encontrar também espaços entre a musculatura e aqui você vai conseguir encaixar os dois dedos, indicador e médio, para massagear também em sentido horário e anti-horário. Então, usando esta técnica de memorização aliada, claro, a massagem, ao toque, a nossa terapia corporal, você vai ter bons resultados em termos de decorar e de memorizar tanto o seu texto quanto a coreografia, tá bom? Lembrando que água é 90% do nosso corpo. Hidratar-se, beber água é saúde. Em um trabalho de memorização, não é diferente. Em um trabalho de memorização, tanto para o ator quanto para o bailarino, nós precisamos ingerir de 2 a 3 litros de água mínimos por dia, diariamente. E depois, ao acordar, você vai fazer o seguinte: acordei em jejum, 1 copo de água, 200 a 250 ml. Tranquilinho? Ingeri 1 copo de água em jejum, eu vou partir para essa massagem ao lado dos meus olhos, entre os meus olhos aqui na testa, neste local popularmente conhecido como terceiro olho, aqui na nuca, atrás do nosso pescoço. Para quê?
para que em 15 dias eu consiga ativar a minha memória de uma forma um pouco mais rápido. Então, com esse processo super interessante, você obviamente vai decorar com muito mais agilidade, tá bom? Exercícios de perfil, que eu falei da marcação D3, D1, D7, D3, D1, D7. Também, na arte, nós somamos muito. Então, também é possível você fazer o quê? Você somar. Isto também vai ajudar você a fazer um bom teste, porque corpo alongado, corpo com boa flexibilidade, com bom tônus muscular, vai fazer de você um melhor profissional com certeza e com aquele diferencial que o mercado busca. Porque teste, gente, o difícil dele é o quê? É você passar para o diretor o que ele quer ver. E muitas vezes nós, na condição de atores e bailarinos, não sabemos o que ele quer ver, o que aquela personagem precisa, além do nosso talento. Então você tem que ter sempre uma visão além. E como eu tenho essa visão além, Dani? Simples e complexo ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem que estudar muito. Como eu disse, se você é do teatro, você vai se especializar em uma linha teatral, ou Stanislavski, ou Grotowski, ou Brecht. Se você é bailarino, você vai estudar que linhas de balé? Ou Royal Dance, né, Academic Dance, ou o balé cubano. São duas linhas e todas exigem muito. Porém, o balé cubano, a técnica de olhar, de mãos, porque para dança toda a técnica, né? Todos os braços, até o dedo polegar, o dedo mindinho, o dedo indicador, tudo é técnica. O pezinho, a pontinha lá esticada, tudo, absolutamente tudo é técnica. Um olhar, um posicionamento de cabeça, assim, um pouquinho mais para diagonal, um pouquinho mais para baixo. Balé cubano são os mínimos detalhes super estudados. Então, antes de qualquer teste, de qualquer edição, de qualquer trabalho que vá fazer, qualquer atuação, você, ator, saiba sempre sobre a linguagem corporal, saiba um pouco sobre dança, um pouco sobre canto, se especialize a um segmento. Você, bailarino, saiba interpretar, não só com a linguagem corporal, mas também através de um texto. Que texto, Dani? Como assim eu vou dançar? Que texto você quer que eu dance? Simples, gente. Cada música, ela conta uma história, ou pela melodia, ou pela harmonia, ou pela letra. E o corpo é a voz da vez. O corpo é a voz da vez da seguinte maneira: você tem que reproduzir, você tem que chegar junto, você tem que passar todo aquele conteúdo através do corpo, da sua postura cênica. E não só através da postura cênica, mas da movimentação e de todo aquele contexto que você vai exprimir não só para a banca, mas também para o público. Então, o bailarino tem, por sua vez, cumprir as técnicas, além de cumprir as técnicas, transmitir emoção. Então, desde a primeira pessoa que está lá no júri, analisando você na bancada do teste, até, que a gente brinca, quem é de teatro brinca, né? Até a senhorinha idosa que está lá na última poltrona do teatro, surda, tadinha, não ouve nada. Então, você tem que emocionar, tem que ter aquele feeling, ó, arrepiar, tudinho, para transmitir aquela mensagem maravilhosa e dar o seu recado como artista. Então, é sempre bom, quem é artista, entender um pouquinho de cada arte, mas ter como carta na manga uma arte principal e um formato que ela domine. Como controlar a ansiedade, o nervosismo, eu já falei para vocês sobre alguns exercícios. Bastidores em cena, o que nós vamos recapitular? Para você que é ator, quer fazer aquele teste, claro, você vai estudar numa graduação de artes cênicas assim como eu. Que linhas você pode optar? Brecht, Grotowski ou Stanislavski, sempre um desses ícones do nosso teatro. Você quer ser bailarina, o que você vai estudar? Ou o Royal Dance, que é um método, um estilo de balé a ser seguido, uma linha, uma filosofia de vida, porque quem dança, quem atua, quem é artista 24 horas de domingo a domingo. Ou vai optar pelo balé cubano, tá bom? E este foi o Bastidores em Cena do programa de hoje.